Olá, essa é a leitura comentada do livro Caderno Proibido, de Alba de Céspedes. Nós já tivemos aí um primeiro vídeo falando sobre o que trata o livro, como que vai ser o andamento dessa nossa leitura. E hoje a gente está iniciando o livro propriamente dito a partir do primeiro capítulo. É importante salientar que esse livro, ele não é um livro onde os capítulos são capítulo 1, né? Ou tem às vezes algum nome. É um livro que ele tem o formato de um diário. Então, os capítulos, eles são definidos por datas. Então, no decorrer da leitura, eu vou fazer algumas pausas para tecer alguns comentários, né? Como eu já havia falado no vídeo anterior. Então, vamos à leitura, né? Vamos iniciar aqui a nossa leitura do livro Caderno Proibido. 26 de novembro de 1950. Fiz mal em comprar este caderno, muito mal. Mas agora é tarde demais para lamentar. O estrago está feito. E aí eu já faço a primeira parada, primeiro comentário, porque ela já começa o livro, já começa escrevendo que ela fez mal em comprar esse caderno. E na verdade é um gesto até muito banal. Comprar um caderno, a gente vai aí na papelaria e compra um caderno, né? Só que a gente tem que pensar que esse livro ele foi escrito nos anos 50, exatamente, né, em 1950, no final do ano aí, né, pela autora, ele se ambienta nesse espaço de tempo e, e a compra desse caderno na autora, ela se chama Valéria, já provoca nela uma sensação ruim, né? Uma sensação de culpa, como ela disse, né? O estrago está feito. Então foi um estrago na sua vida. Ela já começa assim considerando que foi um estrago. Então ela fala que foi por acaso, né? Mas algo internamente a moveu para essa ação. Então, assim, a gente sabe, né, dentro dos conceitos da psicologia analítica, que nós temos o nosso self, né? Temos o ego e temos o self. E o self é a nossa parte mais verdadeira, é aquela parte nossa onde mora a intuição, onde que o desejo real e verdadeiro da nossa alma, ele habita. Então, algo nela já está movimentando, algo desse self dela já está fazendo esse movimento para o que vem em seguida. Até então ela não sabia de nada, ela simplesmente teve esse impulso, né, de comprar um caderno. Né? Então, a partir daí, muitas transformações psíquicas já vão começar a acontecer. E muitas vezes, quando a gente começa a dar ouvido para esse self, são com pequenos desvios na rotina que essas manifestações costumam acontecer. Então, assim, o que é o self, né? Resumindo, é aquela nossa parte verdadeira, onde habita a nossa intuição, os nossos desejos mais profundos, aquilo que verdadeiramente nós somos e desejamos, né? É a nossa voz, é aquilo que nos move, é a nossa voz interna. Continuando. Nunca pensei em manter um diário, até porque um diário deve permanecer secreto. E para isso, seria preciso escondê-lo de Michele e dos meninos. Não gosto de deixar nada escondido. Além do mais, em casa há tão pouco espaço que seria impossível. E aí eu já faço também uma breve pausa. Quando ela fala que não gosto de deixar nada escondido, ela fala quase num tom de um princípio moral, né? Que vem de um tom de uma certa vigilância interna, né? E não uma transparência
que seja saudável. É como se ela dissesse que não se autoriza a ter um território, né, que seja só seu, que não possa ter uma vida interior, de ter prazeres, ter aspectos que ela não precisa dividir com outras pessoas, porque é dela, é a voz dela, né? Então, a gente sabe, né, que nós mulheres, né, muitas mulheres foram educadas para existir à vista, né, se mostrando sempre disponíveis, sempre explicáveis. E isso, imagina, na década de 50. A gente ainda vê alguns exemplos hoje disso acontecendo. Imaginem, então, na década de 50, né? Então, assim, esses desejos próprios, ele pode ser confundido com egoísmo, né? Ou uma culpa de estar, talvez, fazendo alguma coisa errada. Né? Então, existe sempre alguma coisa por trás, né? Que não permite. Então, assim, hoje a gente vê, né, muitas mulheres que contam tudo, explicam tudo, justificam tudo. Quem não, né, gente? Quem não? Eu acho que cada uma, se mulheres estiverem assistindo essa leitura comentada, talvez já tenham se pegado nessa situação, né? Ai, que blusa bonita! Ah, tal, mas ela já tá tão, né? Tá tão velhinha, oh, foi tão baratinha, né? Então, olha, eu vou ali porque eu preciso fazer isso e aquilo outro, né? Precisa sempre estar justificando como se precisasse provar o tempo todo que não está traindo ninguém ao cuidarem de si próprias. Mas vamos continuar. Foi assim. 15 dias atrás, um domingo, saí de casa de manhã cedo. Ia comprar cigarro para Michele. Queria que ele, ao acordar, encontrasse o maço na mesa de cabeceira. Aos domingos, ele sempre dorme até tarde. Fazia um dia lindo, quente, apesar do outono avançado. Eu sentia uma alegria infantil em caminhar pelas ruas, do lado do sol, vendo as árvores ainda verdes e as pessoas contentes como sempre parecem estar nos dias festivos. De modo que decidi fazer um breve passeio, ir até a tabacaria que fica na praça. Ao longo do caminho, notei que muita gente parava em frente ao quiosque da florista. Também parei e comprei um buquê de calêndulas. Aos domingos é bom ter flor na mesa, me disse a florista. Os homens notam. Sorri concordando, mas na verdade, ao comprar aquelas flores, eu não pensava em Michele ou em Ricardo, que no entanto muitos as aprecia. Comprava-as para mim, para segurá-las enquanto caminhava. E aí eu faço uma pausa aqui novamente, né? Para destacar essa fala da florista, né? Os homens notam. Ainda, né, cultural e socialmente falando, né? Que essa nossa fala, ela é muito cultural, né, e social, porque isso foi uma construção histórica, né? A mulher, ela foi educada para agradar o marido, obedecer, fazer as suas vontades. Então, isso de alguma forma está, acredito eu, né, no inconsciente coletivo das pessoas. Aos poucos, a gente já está vendo aí mulheres e homens, né, que estão mudando já essa concepção, mas ainda a gente encontra muitas mulheres que ainda pensam dessa maneira e muitos homens. Então, era uma orientação, era uma educação orientada para o outro, né? E não para uma experiência interna. Mas logo depois, é muito legal, né? Porque logo depois dessa fala,
a Valéria fala que ela comprava aquelas flores para ela, né? Que ela sentia prazer somente em carregá-las. Isso já lhe dava muito prazer. Então, nesse momento, ela reconhece esse prazer como dela, né? Que ela podia ter esse prazer e ela se dava esse prazer. Então, ainda hoje, né, a gente ainda vê que esse autocuidado ainda precisa ser justificado, né? Ah, é para o trabalho, é para ficar bonita, né? Ao invés de simplesmente dizer, é porque eu gosto, né? Então, muito interessante eu achei essa parte, eu achei que valia a pena a gente destacar. Prosseguindo. Me perdi, gente. Achei. Na tabacaria havia muita gente. Enquanto esperava minha vez, já com o dinheiro trocado, vi uma pilha de cadernos na vitrine. Eram cadernos pretos, luzidios, grossos, daqueles que eu levava para a escola e nos quais, antes mesmo de iniciá-los, eu logo escrevia na primeira página, com entusiasmo, o meu nome, Valéria. Gente, isso aqui eu vou destacar, aparentemente não tem muita coisa, mas isso que ela fala sobre escrever o nome dela, vocês vão ver que no decorrer do livro, já no próximo capítulo, isso vem à tona, né? Esse escrever o nome dela é algo muito importante e que a gente vai percebendo que vai balizando também todo os outros capítulos de uma forma geral e da forma como as coisas vão se desenrolando, né? Porque nome é identidade, né? Nome é um lugar no mundo, é um reconhecimento, é uma existência, né? Dizer meu nome é como se eu estivesse dizendo assim, olha, eu existo, né? E eu tô aqui. Então, assim, quantas vezes, né? Isso aí é muito comum, né? Principalmente no interior, né? A gente vê as pessoas se referirem às outras, né? Ah, quem que é aquela pessoa? Ah, aquela é a esposa do fulano, é a mãe do cicrano, é o marido da Beltrana, né? Ou então até mesmo, né? A fulana do fulano, né? Quase como uma posse. Então, no livro aqui, fica essas cenas aí dos próximos capítulos, isso é muito importante. E vocês vão ver aí o porquê. Então, vamos prosseguir. Me dê também um caderno, eu disse, remexendo na bolsa para pegar mais dinheiro. Mas quando ergui os olhos, percebi que o moço da tabacaria havia assumido uma expressão severa para me dizer: não pode, é proibido. E aí, paro de novo, né? Que mesmo havendo essa proibição na época, era um pós-guerra, tudo muito vigiado, tudo muito restrito ainda, né? Ela insiste, né? Ela fala que esse caderno, que ela precisa desse caderno. Olhem para vocês verem. Ele me explicou que o fiscal ficava de guarda na porta todo domingo, para que ali só se vendesse tabaco, nada mais. Eu era a única cliente. Mas eu preciso, pedi novamente, preciso mesmo. Falei baixinho, agitada, estava disposta a insistir, a suplicar. Então ele olhou ao redor e depois rapidamente pegou um caderno e o deslizou sobre o balcão, dizendo: esconda embaixo do casaco. Mantive o caderno sob o casaco por todo o caminho, até em casa. Temia que ele escorregasse, que caísse no chão, enquanto a zeladora me contava sei lá o que sobre a tubulação de gás. Meu rosto estava fogueado quando virei a chave na porta. Fiz menção de ir direto para o quarto, mas lembrei que Michele continuava na cama. Enquanto isso, Mirella me chamava. Mamãe!
Ricardo perguntava: comprou o jornal, mãe? Eu me sentia agitada, confusa, com medo de não poder desvestir o casaco sem ser vista. Vou guardar no meu armário, pensei. Mas não, Mirella abre toda hora para pegar alguma coisa emprestada, um par de luvas ou uma blusa. Michele vive abrindo a cômoda. A escrivaninha agora é praticamente do Ricardo. Considerei que em toda a casa já não dispunha de uma gaveta, um escaninho para chamar de meu. Queria fazer valer meus direitos a partir daquele dia. E aí eu faço uma breve pausa, porque olha que interessante, né? Ela percebe, simplesmente com a compra do caderno, né, que ela não tinha um lugar para colocar o caderno. Então, ela percebe que ela não tinha um lugar para chamar dela em casa, ela não tinha privacidade. E aí, ao mesmo tempo, ela já cai uma ficha, né? Valer os seus direitos a partir daquele dia. Então, assim, ela não tinha um lugar na casa para as coisas pessoais, né? Ela não tinha uma privacidade. Todos tinham o seu espaço e muitos conquistados até por invasões, né? Já foram, a filha dela já vai abrir no armário e vai pegando as coisas. O Ricardo, que é o filho mais velho, já tomou conta da escrivaninha e já foi colocando as coisas dele. Então, todo mundo vai abrindo esses espaços sem pedir licença, né? E aí, e isso tudo simplesmente foi aceito, né? Até então, ela não tinha nada dela, né, para ser colocado em algum espaço, né? Então, ela sempre se colocava em segundo lugar, né? Percebe-se, né, que era uma postura assim de satisfazer, né, a todos aqueles da casa, a sua família, mas ela mesma não tinha nada que fosse dela e ela não pleiteava, né? Porque ela não tinha. Então, para que ela ia precisar de um espaço, né, que fosse só dela, né? Que fosse que retratasse, né, algo que era do seu valor, né, do seu desejo, da sua vontade interior, né? E aí, simbolicamente, a gente, dentro da psicologia analítica, a casa, ela costuma refletir a nossa psique. Então, quando a mente está desorganizada, sem foco, a casa também costuma estar bagunçada, tudo julgado, tudo fora do lugar, misturado, né? Mas quando o self, né, essa voz interna, começa a agir, então, né, para tentar trazer uma organização dessa psique, um dos comportamentos até muito comuns que a gente vê por aí, né, é exatamente a pessoa começar a organizar a sua casa externa, né, porque aquilo já começa a incomodar. Aquilo já traz um desconforto muito grande dentro da pessoa. Então, naturalmente, ela consegue organizar a casa, organizar as gavetas, e aí, ao mesmo tempo, a sua mente também, de uma forma muito sutil, começa a se organizar. Então, historicamente, né, podemos falar que a casa era da mulher, né, porque ela que tinha que manter a casa arrumada, tudo no lugar, mas não era para a mulher. Ela cuida de tudo, ela geralmente, né, ela cuida para que os habitantes, né, da casa, os outros habitantes da casa se sintam bem, mas ela não desfrutava da casa, né? Ela só cuidava da casa. Então, quando ela percebe essa falta de espaço, ela afirma que a partir daquele dia ela ia fazer valer os seus direitos, que ela também merecia, ela tinha o direito de ter um espaço só para ela, né? Então, esse caderno já está começando a provocar, né, algumas percepções que antes ela não tinha. Continuando.
No armário de roupa de cama e mesa, decidi. Mas depois lembrei que todo domingo Mirella pega uma toalha limpa para arrumar a mesa. Acabei jogando o caderno no meio dos trapos de limpeza na cozinha. Mal tive tempo de fechar o saco quando Mirella entrou e disse: "O que você tem, mamãe? Seu rosto está vermelho." "Deve ser o casaco", respondi, me livrando dele. "Lá fora está calor." Temi que ela me dissesse: "Não é verdade, é porque você escondeu alguma coisa nesse saco." Tentava inutilmente me convencer de que não havia feito nada errado. Continuava ouvindo a voz do moço da tabacaria me advertindo: "É proibido." Antes de finalizar, aqui nós finalizamos esse primeiro capítulo, eu gostaria só de salientar aqui algo que talvez não tenha tanta importância assim, né? Mas eu achei interessante, me chamou a atenção, porque ela esconde o caderno no meio de trapos de cozinha, né? Mesmo a gente vendo, né, na situação lá que era o que tinha para o momento, né, era o que dava para ela fazer, foi o único lugar que ela encontrou, porque a filha já estava chegando, então ela foi e simplesmente colocou ele lá, né, que era a única possibilidade dela naquele momento. Simbolicamente, se a gente puder dar uma abstraída nisso daí e trazer para esse campo simbólico, eu acho que merece fazer uma observação, né, que o que é dela não tem valor, então ele não merece um lugar decente, então ele pode ser colocado em qualquer lugar, né? Que muitas vezes a gente se coloca assim perante as pessoas e perante a vida. Nós não damos valor aos nossos projetos, às nossas habilidades, aos nossos desejos verdadeiros, por não reconhecermos o nosso valor, né? O nosso próprio valor. Então, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Então, eu deixo aí essa reflexão, né? Apesar que ela me suscitou quando eu li isso, né? Não quer dizer que talvez seja isso que tenha acontecido, mas eu acho que é válido trazer isso para nós, né? Para a nossa própria reflexão. Então, nós finalizamos aqui o capítulo 1. Em breve, o capítulo 2 estará disponível, né? E no capítulo 2, as coisas já começam a acontecer, ela já começa a ter atitudes que nunca antes ela imaginaria que teria em função desse caderno. Então, fica aí a dica para o próximo capítulo, né, que as coisas já vão começar a mudar. Alguns acontecimentos já vão começar a acontecer na vida da Valéria por conta desse caderno. Muito obrigada, agradeço aí a assistência. Se quiserem colocar algum comentário, fiquem à vontade e a gente prossegue com a leitura comentada em breve. Grande abraço.